Olá, gente! Como vocês podem ver, eu tô de máscara para me proteger desse coronavírus. Mas para conversar um pouquinho melhor com vocês, eu vou tirar a máscara e nós tomamos todos os cuidados necessários para minha proteção e proteção da equipe, ok? Eu sou a Flávia Pereira Lima, professora da Universidade Federal de Goiás e fui convidada pelo projeto Contação de Histórias com Arte e Cultura de Silvânia para contar um pouquinho da minha história com a Floresta Nacional de Silvânia. Eu penso que alguns de vocês devem me conhecer, porque no ano passado eu passei uns dias em Silvânia distribuindo esse livro, Floresta Nacional de Silvânia, Encanto, Beleza e Proteção. Com a equipe do ICMBio da Floresta Nacional, vou chamar de Flona, da Flona de Silvânia, nós distribuímos cerca de 3.000 livros. Foi uma maratona e foi uma maratona muito gratificante, porque eu pude conhecer mais as pessoas de Silvânia e fazer uma coisa que eu gosto muito, divulgar a biodiversidade, contar um pouco as histórias de plantas e bichos do nosso cerrado. E contribuir um pouco também para tornar a Floresta Nacional de Silvânia, a nossa Flona, mais conhecida. Então, eu me lembro muito bem de como as pessoas adoraram saber, por exemplo, de duas pererequinhas de Silvânia, a Ololigum centralis e a Dentopsops cruzi. Vocês lembram dela? Que são as pererecas típicas de Silvânia, porque elas foram encontradas na década de 90 pela primeira vez na Floresta Nacional de Silvânia, por pesquisadores aqui da Universidade Federal de Goiás. Isso mostra a importância da Floresta Nacional. Só para ter uma ideia, lá em Silvânia tem mais de 30 espécies de anfíbios anuros. Isso é mais espécies do que muito país europeu inteiro, para mostrar como o nosso Brasil é incrivelmente rico em espécies de plantas, animais, fungos, de seres vivos mesmo. Mas a minha história com a Floresta Nacional, ela não é só a partir desse livro, não. Foi a região da Floresta Nacional que eu escolhi para fazer a minha tese, a minha pesquisa de tese de doutorado, que eu defendi no ano passado. Qual que era o objetivo? Entender, compreender como proprietários e proprietárias do entorno da Flona, que tem as suas propriedades perto, em vizinhança com a Flona, percebem a Floresta Nacional como prestadora de serviços ecossistêmicos e as áreas preservadas na propriedade também. Mas o que são esses serviços ecossistêmicos? Os serviços ecossistêmicos são todos aqueles benefícios que a gente recebe direta ou indiretamente do meio ambiente. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, para a gente chupar laranja, para a gente comer a maior parte das frutas, do legume, a gente precisa que aconteça na natureza um processo chamado de polinização. Eu contei lá nos cursos e nas visitas em Silvânia, por exemplo, uma novidade, que sem morcego não tem piqui, porque o polinizador do piqui é o morcego. Daí a importância da gente entender o papel da biodiversidade no nosso bem-estar, na nossa saúde. Além disso, por exemplo, a gente tem fungos e bactérias atuando na decomposição dos nutrientes, disponibilizando esses nutrientes para o solo, para as plantas, para a agricultura. A gente tem as plantas participando da regulação do clima, da regulação do ciclo da água e muitos outros serviços ecossistêmicos. Então a minha ideia era entender como os proprietários percebem esses serviços. E foi uma aventura. Eu adorei fazer a minha pesquisa de doutorado lá. Eu visitei cerca de 75 propriedades, eu visitei 75 propriedades e conversei com muita gente legal. Tomei café, comi queijo, ganhei ovo, ganhei polpa de fruta e tive uma experiência muito importante. Foi muito legal também, porque uma das propostas do projeto era convidar os proprietários e proprietárias para irem na Floresta Nacional de Silvânia. Tem muita gente que não estava indo lá há muitos e muitos anos, né? E a gente passou um dia inteiro falando sobre serviços ecossistêmicos. Foram aproximadamente 100 pessoas, entre os proprietários e proprietárias da pesquisa, seus familiares, alguns estudantes e pessoas de Silvânia mesmo. Foi um dia muito legal. Os participantes, ficaram encantados de conhecer melhor a floresta, de entender a importância dessa unidade de conservação para a região.
Em seus 466 hectares, a Floresta Nacional, ela protege a biodiversidade do Cerrado, de diferentes fitofisionomias do Cerrado e presta um importante serviço não só ali na floresta, mas para toda a região. Todos os participantes ganharam mudas, visitaram o viveiro e viram a importância do trabalho da Floresta Nacional de Silvânia. Foi uma experiência muito gratificante. Então essa é um pouquinho da minha história. A minha história com a Floresta Nacional de Silvânia é entender como as pessoas a compreendem e, além disso, divulgar um pouquinho da sua importância. E para a gente entender como tudo está ligado. Para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, é preciso também que a natureza esteja saudável e que esteja tudo em funcionamento. Muito obrigada!